Gálatas, Paulo, depois da saudação, depois da oração, você vai olhar em Gálatas, você vai ver que é um padrão diferente. Paulo é bem direto, né? Ele escreve assim no versículo 6, eu vou ler com você, no versículo 6 ao versículo 9, ele escreve assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter ou reverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Como você viu no vídeo, a gente percebeu que depois que Cristo Jesus foi assunto aos céus, que a igreja começou a se desenvolver na terra, a gente vê que a história da igreja trouxe junto com ela também desvios naquele evangelho então pregado, naquilo que o Senhor ensinou e esperava que fosse vivido, cumprido e estabelecido como verdade do evangelho. Quando Paulo está escrevendo para Gálatas aqui, isso aqui tinha poucos anos que Jesus já tinha assunto aos céus. Isso aqui tinha pouco tempo que o próprio Paulo tinha plantado essa igreja. E essa igreja já flertava com alguns conceitos diferentes do evangelho apresentado por Paulo a eles, e eles já estavam então flertando e fazendo do evangelho algo diferente do evangelho de Cristo Jesus. Então nós celebramos há 2 anos atrás os 500 anos da Reforma, nós estamos hoje com 502 anos da Reforma, e a Reforma foi um momento de um grito, e disse, olha, nós estamos pregando um outro evangelho, a igreja tem ensinado outros princípios e outros preceitos, e a gente precisa voltar para aquilo que Deus planejou, para aquilo que é o real evangelho de Deus. Então essa série, a ideia dessa série é a gente mergulhar um pouquinho nas doutrinas básicas do evangelho de Cristo Jesus. Doutrinas essas que se formaram como pilares básicos para a nossa fé. E quando a gente vai olhando, meditando e pensando sobre elas, nós vamos ver que a reforma não é só um evento, mas ela precisa continuar acontecendo. Uma igreja precisa continuar constantemente se reformando. Por quê? Porque você viu ali no próprio vídeo, de forma muito lúdica, o tanto de verdade, entre aspas, ou de entretenimento, ou de informação que nos é colocado, e que talvez a gente pode pegar aquilo como uma verdade, e ela não ser uma verdade, porque não conhecemos as Escrituras, nós acabamos absorvendo isso, agregando isso na nossa vida diária, e no nosso culto a Deus, e oferecendo algo que o Senhor não predisse, ou não prescreveu, ou até pregando algo que não é aquilo que o Senhor tem na palavra. Então nesse mês nós vamos falar sobre esses pilares. O primeiro deles, somente as Escrituras, né? Foi uma dos gritos de Lutero e dos reformadores. A autoridade única e exclusiva está na palavra de Deus. Só pelas Escrituras ela é a revelação da plena vontade do Senhor. Ela é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus. Também o outro pilar é somente Cristo, que traz a centralidade da cruz de Cristo. Somente pela graça se dá a salvação, somente pela fé se dá a justificação, não é por obras, não é por indulgências, não é por ofertas, e só a Cristo nós damos glória. Então nos próximos domingos nós vamos dar uma imergida nessas doutrinas e ver como elas são atuais e como a gente precisa constantemente estar reformando para continuar andando dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, nós colocamos essa igreja diante do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos, Deus, estar alinhados com a Tua Palavra. Carecemos, Senhor, de Ti, carecemos, Senhor, de temor ao Senhor, temor pela Tua Palavra.
Nós precisamos do Senhor. Porque se nós nos perdermos, Senhor, se nós nos esquecemos do Senhor, nós também podemos desviar. E Deus, ai de nós se pregarmos algo que está longe daquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer para nós. Deus, dá-nos nesse mês o alinhar com o Senhor, o alinhar com a Tua Palavra. Ajuda-nos, Deus, a olhar para as Escrituras. Ajuda-nos, Deus, a nos arrepender. Ajuda-nos, Deus, a nos contristar diante da Tua Palavra. E principalmente, Senhor, ajuda-nos a fazer os ajustes que sejam necessários para que a gente continue glorificando ao Senhor, andando e pregando o Evangelho sadio, o Evangelho são, Senhor, o Evangelho que conecta pessoas com o Senhor e o Evangelho que é sobre o Senhor. Nessa noite nós apresentamos a vida do Cassandro diante de Ti, pedimos que o Senhor seja com ele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use o seu servo aqui para nos confrontar, para nos consolar, para nos exortar, Senhor, e que ele seja boca do Senhor nessa comunidade, nessa noite. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode sentar. Enquanto o pastor fazia a introdução, eu me lembrei que há mais ou menos 10 anos, 11 anos, a gente construiu a nossa casa. E de lá para cá, uma casa de alvenaria, e de lá para cá, sei lá, a cada 2 anos, 3 anos, a gente tem que fazer alguma coisa. Sempre parece uma coisa, é um piso que quebra, é uma porta que está estragada, é uma telha que quebrou. E na última reforma que eu fiz, eu conversei com o construtor e falei, rapaz, essa casa é nova, por que todo dia eu tenho que mexer nessa casa, tem que consertar essas coisas? Estou pensando, se você construir uma casa utilizando o melhor material que existe no mercado, a melhor mão de obra que existe no mercado, e você fechar a porta dessa casa, você deixar ela 10 anos fechada, quando você abrir essa porta, você vai precisar fazer reformas nela, porque ela decompôs-se por si própria. Ela por si, o tempo estragou, o material caiu. E quando o pastor falava isso, uma da expressão latina que trata sobre a reforma protestante, ele diz que a igreja reformada está em constante reforma, está sempre se reformando. Quando nós fizemos o curso de Casados para Sempre, a alegoria que se mostrava com relação ao casamento é aquela do gramado, que você tem que estar sempre tirando o primeiro carrapicho quando ele nasce. Você tem que estar arrancando aquele carrapicho, porque ele vai crescer, ele vai se multiplicar, ele vai virar vários. E esse exemplo é muito pertinente à nossa condição de igreja. Quando a gente pensa que houve há 502 anos atrás um movimento encabeçado, iniciado por esse irmão chamado Martinho Lutero, que vinha de uma tradição católica, ele era um monge católico, mas ele não concordava com as práticas católicas. E por conta disso ele escreveu aquelas 95 teses que foram fixadas no castelo de Wittenberg, que era um convite ao diálogo, um convite onde a liderança da igreja teria a oportunidade de se arrepender daquelas práticas e voltar ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Não foi o que aconteceu. Mas, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai observar que em todo o tempo houve momentos em que a igreja se desviou. E a impressão é que isso cresce. A cada tempo a igreja vai encontrando caminhos novos que são diferentes dos caminhos propostos pelo Evangelho de Cristo. Eu acho que tem um médio sobrando aqui, Ricardão, tá? Um mom aqui no meu ouvido. Então, essa mensagem de hoje ela vai se dividir em 2 partes. A primeira parte vai tratar da questão mais histórica, então tenham paciência comigo, eu vou tentar ser breve e sucinto. E a segunda parte a gente vai tratar do primeiro pilar que o pastor Gustavo mencionou, que é o solo escritura. Então, muitas informações vão dizer respeito à Igreja Católica, então já digo que os irmãos não se entristeçam comigo por pensar no seu amigo, parente, ou talvez você que tenha alguma simpatia. Não se trata de um ataque à Igreja Católica, mas se trata de constatações históricas. Se você procurar em qualquer livro de história que vai tratar acerca da Reforma Protestante, vai tratar esse tipo de termo. Então não é uma afronta, e sim a forma da gente entender de onde a gente veio. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque há um grande preconceito quando se trata de Reforma Protestante. Igrejas, em especial pentecostais e neopentecostais, não suportam essa expressão, porque imaginam que nasceram por si. Mas a gente precisa compreender de onde a gente veio para a gente saber para onde a gente vai. Nós somos batistas nacionais, mas nós somos batistas, e como batistas, nós somos fruto da Reforma Protestante. Nós não existimos antes da Reforma Protestante. Após a Reforma Protestante surgiu a Igreja Anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, e desta igreja saiu o primeiro grupo de batistas, que foi a Holanda, voltou à Inglaterra, Estados Unidos e chegou até nós. Então nós temos tudo a ver com a Reforma Protestante. Em especial, quando a gente pensa que as bases da nossa fé foram reafirmadas neste movimento.
não apenas através da pessoa de Martinho Lutero, que é a pessoa que você vê quando se fala, se você coloca Reforma Protestante no Google, a primeira imagem que vai aparecer é do Lutero. Ele é um dos personagens, mas a história nos demonstra inúmeros outros homens que também viveram e morreram em prol do Evangelho de Cristo genuinamente pregado. Pois, então para a gente entender isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente vai voltar lá por volta do ano 33, 34 da Era do Senhor. Nós temos Cristo que vem e morre por uma igreja. O plano de salvação cumprido e concluído por Cristo. Cristo deixa os seus apóstolos e incumbe a eles a responsabilidade de fundamentar e solidificar a sua igreja. Aos apóstolos coube a obrigação e a responsabilidade de lançar os fundamentos da igreja. No segundo capítulo de Atos, lá pelos versículos 42, 43, a gente tem a informação de que a igreja de Cristo, ela era fundamentada em 3 pilares: a doutrina dos apóstolos, que é todo o nosso arcabouço teológico, todo o ensino que nós temos hoje, o partir do pão e a comunhão dos irmãos. Eram os 3 elementos que sustentavam a igreja. A doutrina dos apóstolos era baseada no quê? No que eles haviam ouvido de Cristo, que posteriormente escreveriam, e o que chegou para nós através da Bíblia Sagrada, através do Novo Testamento, mas também daquilo que os apóstolos pregavam com base no Antigo Testamento. As informações que eles já tinham no Antigo Testamento. A Torá já havia sido solidificada, já havia aquele conjunto dos 5 livros, já havia de forma esparsa os livros proféticos. Então, esses servos do Senhor que estamos falando aqui, dos apóstolos de Cristo, eles tinham conhecimento dos livros proféticos, eles tinham conhecimento do Pentateuco. Então eles falavam do que Deus já havia revelado no Antigo Testamento. Então, esse era o fundamento da igreja: a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e a comunhão. Contudo, ainda no primeiro século, a gente vê desvios da igreja do Senhor. O texto que o pastor Gustavo leu de Gálatas já mostra Paulo dizendo para eles: eu fico admirado de que em tão pouco tempo vocês deixaram a doutrina da fé e vocês já estão procurando outros caminhos. Quando a gente vê a carta de Paulo aos Colossenses, a gente vê Paulo escrevendo com um grupo de cristãos que estava contaminado por outras doutrinas e estavam totalmente inflamados, ou seja, pessoas que tinham influência do gnosticismo, pessoas que acreditavam que para você conhecer e ser salvo, você precisava ter um conhecimento sobrenatural que era dado por um outro ente. Esses eram o que chamamos hoje de gnósticos. Tinham os ascetas ou os ascéticos, eram aqueles que entendiam que para você obter a salvação você tinha que passar por sofrimentos, você tinha que expor o seu corpo a sofrimentos para ganhar o perdão dos seus pecados. É aquilo que Lutero também combateu no seu momento de reforma protestante. Tinha ainda os docetistas, que eram aqueles doquels, do doquels de parecer, que eles defendiam a ideia de que Cristo não havia encarnado, que o Deus não havia encarnado, que Deus tomava forma de homens, mas ele parecia homem, mas ele não era homem. Ou seja, esse pensamento que você pode pensar: nossa, que coisa simples, o que isso influencia? Se Jesus Cristo não fosse homem, o sacrifício não teria existido, não teria sangue vertido, ele não teria morrido. Então os docetistas, eles invalidavam o sacrifício de Cristo apenas ao dizer que Jesus não era um homem, era um Deus que tomava forma de homem, mas que você visse ele caminhando na areia e os seus passos não ficariam ali. Então, já no primeiro século havia muita distorção do Evangelho de Cristo. Cristo malemar tinha sido assunto ao céu e as pessoas já estavam desviando-se daquilo que ele tinha dito. Então os apóstolos de Cristo viveram e morreram defendendo o Evangelho. A maior parte do trabalho dos apóstolos não foi viajar pregando o Evangelho, foi defender o Evangelho. A gente tem 4 evangelhos escritos por homens que se dedicaram a esse trabalho de escrever esses livros. Contudo, a gente vê Paulo, a gente vê Pedro, a gente vê Tiago, na maioria do seu trabalho literário, advertindo e corrigindo a rota da igreja. O trabalho muito maior de corrigir a rota. Então a gente passa da morte de Cristo, a gente passa pelo dia dos apóstolos, os apóstolos morrem, outros continuam esse trabalho, aqueles que chamamos de pais da igreja, ou pais apostólicos, são homens que tiveram o ensino diretamente dos apóstolos, homens que viveram entre o primeiro e o quarto século, que também defenderam a doutrina da igreja veementemente, e todos foram mortos por conta disso, por defender a verdade de Cristo, defenderam a verdade as quais eles sabiam ser oriundas do próprio Deus. Então a gente tem a igreja chegando nesse final do terceiro século, não tendo apoio do Estado, sendo perseguida pelo Estado, sendo morta pelo Estado. Mas aí entra um personagem chamado Constantino, imperador de Roma, um homem que estava no meio de uma guerra civil de Roma, e numa noite ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê cruzes, e uma expressão latina que dizia: debaixo desse símbolo você vencerá. Qual foi a atitude dele? Ele mandou que todos os soldados pintassem essa cruz no seu escudo,
e fossem para a guerra. O resultado é que eles venceram essa guerra. E a partir desse momento, Constantino, que era um assassino de crentes, ele se torna o maior defensor da igreja. Ele traz para o Estado a igreja, ele assume a igreja como uma igreja oficial do Estado, a igreja cristã como igreja oficial do Império, e abraça a igreja. O que acontece a partir daí? Dependendo do teu entendimento político e teológico, você fala glória a Deus. Mas o que acontece a partir desse momento? A igreja passa a ser dominada pelo Estado. O Estado começa a dizer as regras. Ele dá com uma mão e ele tira com a outra. Ele dá dinheiro, ele dá terras, ele dá posses, ele dá condições para que a igreja se locomova. É chamada da Pax Romana, a igreja pode andar de um lado para o outro. Os missionários podem andar porque tem a segurança do Estado. Mas, de outro lado, ela influencia profundamente nos dogmas da igreja. Igreja e Estado passam a ser uma coisa só. Então, a partir do ano 300, inicia-se uma criação de uma série de heresias católicas romanas. A partir daí, a igreja passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana. O problema não é o catolicismo. Muitas vezes a gente insiste, né? Católico é um pecado. O problema não é o catolicismo. O problema é a apostolicidade romana, quando ela se sujeitou a Roma. Então, iniciou-se aí um processo de inclusão de inúmeras heresias. Vem aquilo que nós vimos no vídeo, que até então a igreja vivia debaixo das Escrituras de Cristo. Era regra de fé e prática. A partir deste momento, outros elementos começaram a dividir o poder das Escrituras. Então, o Papa, através da sua palavra, chamada de magistério, tinha tanto poder ou mais poder do que a própria Bíblia. Quando o Papa dizia, ele tinha autoridade para fazer a interpretação da Bíblia. Você poderia ler a Bíblia, você não leria porque você não teria acesso a ela, mas você poderia ter a sua interpretação, mas a interpretação válida seria apenas a do Papa. Eles chamavam de magistério. Além do magistério, tinha a tradição da igreja romana, que eram os resultados de concílios. As igrejas se reuniam em concílios, tomavam decisões, e a partir daquela decisão do concílio, criavam-se pecados novos, aboliam-se pecados velhos, criavam-se costumes, e isso tinha mais peso do que a Bíblia. Então a igreja católica passou a ter 3 pilares: o magistério, que é essa autoridade do Papa de dizer o que é pecado e o que não é, de dizer o que acontece na igreja e o que não acontece, de redimir pecados, mesmo de pessoas mortas. A tradição, que era o resultado dos concílios da igreja, e a Bíblia. Mas a Bíblia era o terceiro poder. Ela não tinha o reconhecimento tal qual os demais 2 poderes que nós falamos. Tanto que, vídeos atuais, você vai encontrar no YouTube padres que dizem que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia porque foi a igreja que escreveu a Bíblia. É uma interpretação não adequada à situação, porque eles compreendem que foi a própria igreja católica quem criou o cânon sagrado. Mas isso foi feito no momento que não existia igreja católica. A igreja católica passou a ser sólida a partir do momento que houve a separação do protestantismo, né? Então a igreja cristã, né? Mas então, a partir desse momento nós temos a palavra do Papa valendo mais do que as escrituras sagradas. Esse é o tripé que sustentava a igreja. E eu relacionei aqui, eu vou ler rapidamente para vocês, algumas heresias criadas a partir do século III, a partir do ano 300. Então, lembrando que a igreja católica estava firmada em 3 pilares: o magistério papal, a tradição da igreja e a Bíblia, que era o terceiro e mais fraco poder. Ano 300 foi instituída a oração pelos mortos. Também no ano 300 foi instituído o sinal da cruz. Ano 320 iniciou-se a utilização de velas de parafina. 375 a veneração dos anjos e dos santos mortos, bem como o uso de imagens. 431, ano 431, a exaltação de Maria. O termo Mãe de Deus recebe a interpretação que se vê até hoje. Parênteses aqui. O termo Mãe de Deus, Theotokos, é um termo até hoje teologicamente correto. Não há problema em se utilizar esse termo Theotokos referindo a Maria como Mãe de Deus. Por quê? Porque a Maria era portadora de Deus. Ela era mãe do Deus Filho, do Cristo que viveu, o Cristo que nasceu. O Deus Filho nasceu do ventre de Maria. Então essa expressão era utilizada teologicamente sem pecado e sem erro nenhum. O problema é que neste concílio de Éfeso se santificou Maria por ser mãe de Cristo. E isso a Bíblia não nos autoriza. A Bíblia não garante a Maria nenhum tipo de privilégio por ter sido mãe de Cristo. Ela foi uma mulher agraciada por gerar o Deus Filho. Mas isso não gera salvação, isso não gera santidade, não é razão nenhuma para que se adore Maria. Não, a adoração mariana não tem relação com isso aqui, mas foi a interpretação daquele concílio. Ano 500, os sacerdotes começam a se vestir de forma diferente dos leigos. Ano 526 é instituída a extrema-unção. Ano 593, a doutrina do purgatório é estabelecida. Então surgiu o purgatório nesse ano, Papa Gregório I. O latim, em ano 600, o latim passou a ser utilizado nos cultos.
e também as orações dirigidas a Maria e aos santos mortos. Então a gente observa que aqui já separou o povo de Deus. As orações eram feitas em latim, e apesar do latim ser um idioma antigo, ele já era um idioma quase morto. Poucas pessoas compreendiam o latim. Ano 607, o título de Papa ou Bispo Universal foi dado a Bonifácio III. O imperador chamado Focas concedeu o título de Bispo Universal ao Papa. 709, a veneração do Papa é simbolizada pelo ato de beijar os pés e as mãos do clérigo. 786, o culto à cruz, às imagens e às relíquias é autorizado. Então passa a se cultuar a cruz, as imagens e as relíquias. É por isso que eu sou de um tempo em que a gente teve que tirar a cruz da igreja. As pessoas aceitavam a cruz da igreja, porque elas vinham do movimento católico, que a cruz era adorada, e não admitiam a existência da cruz da igreja evangélica. Mas quando a gente lembra que a cruz foi a expressão maior de amor de Cristo, e a gente lembra que a gente não precisa adorá-la, ela se torna apenas um símbolo para nós. E quando a gente olha para ela, a gente lembra de Cristo. Não adoração, mas a gente lembra do nosso Cristo. Relíquias também são veneradas nesse momento. Quando a gente pensa nisso, a gente vai lembrar que havia um comércio por trás disso. Desde que a igreja passou a se tornar um objeto do Estado, ela passou a se tornar uma máquina de comércio. A gente vê que com a instituição das indulgências, com a instituição da adoração a relíquias, o comércio está institucionalizado. Conta-se ainda, quando a gente, nessa pesquisa da Reforma Protestante, conta-se que nos dias de Lutero, as pessoas já faziam piadas de que havia mais pregos que prenderam Cristo do que patas de cavalo no Império Romano inteiro. Porque todo mundo vendia o prego, né? Imagina, Jesus tinha 2 mãos e 2 pés, né? Foi preso com 2 pregos nas mãos e um prego nos pés. E as pessoas vendiam esses pregos dizendo que eram os pregos de Jesus. Mas os pregos que eram vendidos no Império eram uma quantidade maior do que as patas de todos os cavalos que haviam para ser presos com a ferradura. Vendia-se roupas de apóstolos, vendia-se terreno de apóstolos. Havia uma piada que dizia que dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados em Roma, porque era a forma das pessoas comercializarem isso. Então, a instituição da água benta acontece em 850, em 995 acontece a canonização dos santos mortos. Pela primeira vez, um padre morto é canonizado. Em 998, o jejum nas quartas-feiras da quaresma é institucionalizado. Em 1079, estamos chegando à reforma, hein? Em 1079, o celibato do sacerdote é decretado por Gregório VIII. Em 1090, o rosário, a oração mecânica com contas, é inventada por Pedro, o ermitão. Em 1184, é instituída a Inquisição. Em 1190, a venda de indulgências foi instituída. E a venda das indulgências foi o ponto mais repulsivo que Lutero via dentro da igreja. As indulgências eram nada mais ou menos do que cartas de perdão do Papa. O Papa escrevia cartas de perdão para pessoas mortas e vendia essas cartas de perdão. Então, se o seu parente morreu e você não sabe qual foi o destino dele, você vai comprar essa carta. Qual é o objetivo da criação das indulgências? A construção da Basílica de São Pedro e a reforma da Basílica de São Pedro. Aí você pode pensar alguma coisa, nossa, mas que absurdo a Igreja Católica fazer um tipo de coisa dessa. Mas você certamente vai conhecer alguém que deu dinheiro para a construção do Templo de Salomão. Alguém que vendeu um carro, vendeu uma casa, botou na fogueira santa para pagar alguma coisa. As indulgências não acabaram, gente. Elas só mudaram de forma, mudaram de jeito. E as indulgências eram algo tão forte que nos dias de Lutero havia um bispo chamado Tetzel, que ele criou uma musiquinha, ele fez um marketing para a venda de indulgências. E a musiquinha dele dizia que a cada vez que uma moeda na caixa cai, uma alma do purgatório sai. Isso revoltava Martinho Lutero, isso queimava a alma de Lutero, porque ele sabia que a realidade não era essa. No ano de 1215, a transubstanciação dos elementos da ceia foi proclamada por Inocêncio III, ou seja, o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Jesus. Em 1215, a instituição da confissão auricular de pecados ao sacerdote foi instituído que apenas o padre poderia perdoar pecados. Então, você tinha que fazer a confissão no ouvido do padre. 1220, adoração à hóstia. 1229, um outro ponto que foi fulminante para que os demais reformadores se revoltassem, para a proibição da Bíblia aos leigos. A Bíblia é inserida no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Apenas os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. Aí você vai pensar, quando a gente lê a história de Lutero, a gente vai ver que Lutero estudou teologia, se tornou doutor, e mais tarde ele vai dar aula na Universidade do Castelo de Wittenberg. E ali ele começa a ter acesso às Escrituras. Como é que ele estudou teologia e ele vai ter acesso às Escrituras naquele momento? Porque a teologia
teologia no século XV, até o século XV, século XVI, principalmente teologia católica, você estudava inúmeras coisas. Estudava matemática, ciências humanas, filosofia, sociologia, astronomia, não astrologia, astronomia, ciências gerais. E a última e menor... os ritos papais, estudavam as tradições da Igreja Católica, estudavam o magistério, ou seja, estudavam toda a jurisprudência católica, mas as escrituras aqui tinham menor importância. Então era aquilo que seria estudado lá quando tivesse tempo sobrando. Mas ainda assim, só quem tinha autorização para a utilização da Bíblia era justamente os sacerdotes. A Bíblia é proibida para os leigos. Em 1439 é instituído o purgatório e em 1508 a oração de Ave Maria. Então, é nesse cenário de corrupção de igreja, de corrupção da fé, de corrupção da proclamação do Evangelho, de tudo aquilo que Cristo tinha ensinado, que os profetas do Antigo Testamento, que Moisés, que Davi, que todos os homens que vieram, a Bíblia já estava em fase final de cano sagrado, tudo isso havia sido disperso, porque o que valia nesse momento eram essas decisões que a gente está lendo aqui, decisões de concílios, era a palavra do Papa. Então, nesse ambiente de Martinho Lutero, na Alemanha, João Calvino na Suíça, e a gente tem outros como Guilherme de Farel, que foi reformador da França, o Teodoro de Beze e John Knox da Escócia, e o William Tyndale da Inglaterra, se levantaram a partir do movimento de Lutero e começaram a dizer que não dá, não é essa a igreja que Cristo trouxe para nós. E começaram a escrever. A melhor forma de combate às heresias era a forma escrita. Por isso que Lutero escreveu e fixou na porta daquele castelo. Não era uma afronta. Quando a gente não conhece a história, a gente acha que ele está querendo afrontar alguém. Não, era a forma de chamar para o debate. Você viu que no desenho que nós assistimos, quando o Luterinho estava colocando o cartaz lá, estava dizendo assim, precisamos conversar. É literalmente isso. Ele estava querendo chamar para um debate. Quando ele fixou essas 95 teses, ele estava dizendo todos os elementos contrários às indulgências que ele cria, porque a Bíblia dizia o contrário disso. Então ele disse para o alto clero e para o império, nós precisamos conversar sobre isso. 4 anos depois foi firmada a Dieta de Worms, que era uma assembleia onde Lutero foi convidado, onde em tese haveria uma discussão, mas o que aconteceu quando Lutero chegou lá, ele foi, não convidado, ele foi instado pelo Papa e pelo Imperador a se arrepender do que ele havia dito e a fazer uma carta negando tudo aquilo que ele havia falado. Essa foi a conversa que eles tiveram naquele castelo. E a defesa que Lutero fez, diante de tudo isso, ele não poderia negar a sua fé. Ele não podia simplesmente chegar e dizer que ele não pensou aquilo, que ele estava enganado. E Lutero manteve a sua postura, e vem a frase mais famosa de Lutero. Ele diz, onde é que está aquilo, gente? Ele diz que a não ser que, pelas escrituras, ou pela sua consciência livre, ele compreenda que o que ele falou é errado, ele não vai se arrepender de nada, e ele não vai escrever carta nenhuma, porque não é sadio um homem lutar contra a sua consciência. Foi o entendimento de Lutero. E a partir daí, a gente lembra da historinha, Lutero, com medo, eles sabiam que o imperador mandaria matar Lutero, então eles levaram, sequestraram Lutero, não tiveram ele no castelo, enquanto ele escreveu a tradução da Bíblia para o alemão. A gente pega uma lição muito importante disso. Ele tinha uma ideia na sua mente, ele sabia que deveria acontecer isso. E hoje muitas pessoas têm ideias na sua mente e sabem que a coisa deve acontecer, mas pouco fazem. Lutero sabia que a Bíblia deveria estar na mão de todos os alemães, de cada pessoa deveria ter a sua Bíblia. O que ele fez? Ele fez a tradução do latim para o alemão. E nesse período foi o momento em que houve a prensa de Wittenberg, a primeira impressora que pudesse imprimir em massa isso. Então Lutero teve essa grande bênção do Senhor. Mas isso aconteceu ainda quando Lutero já estava convencido de que as Escrituras eram a única regra de fé e prática do cristão. Então Lutero passou a estudar a Bíblia porque ele tinha sido convidado a dar aulas de Romanos, Hebreus e Salmos no castelo de Wittenberg. E já de saída, de partida, Lutero dá de cara com esse texto de Romanos 1, 16 e 17. Se você tiver na sua Bíblia na mão e conseguir abri-la, vamos ler. Texto de Romanos, 1, 16 e 17. Lutero foi um dos homens, como eu disse, que lutaram pela reforma, mas antes deles diversos outros haviam entrado para a história. A próprio filminho que nós vimos falando de John Huss, que era um homem que morreu, viveu 100 anos antes de Lutero, que foi morto por não renegar a fé cristã. Tem a história do próprio William Tyndale, que mais próximo dos dias de Lutero, aquele que traduziu a Bíblia do latim para o inglês.
ele também foi morto, decapitado, enforcado, melhor dizendo, seu corpo foi explodido publicamente para que todos vissem que ninguém pode se levantar contra a igreja. Quando o John Hus morreu, ele disse para os seus algozes: hoje vocês estão matando um ganso, porque o nome dele Hans é de ganso, né, em alemão. Mas em 100 anos haverá um cisne que ninguém será capaz de matá-lo, profetizando acerca de quem viria, que seria o Martinho Lutero. Então, o texto que Lutero leu, que lhe abriu os olhos, foi o texto de Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Essa boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como afirma, o justo viverá pela fé. Eu não sei se você já teve experiências através do conhecimento de verdades bíblicas. Eu confesso para você, os meus irmãos mais próximos aqui sabem disso, o livro de Romanos é um livro que me tirou diversas noites de sono, que eu deitava no teto e pensando, não é possível, que tudo que eu entendi até hoje estava totalmente equivocado. Eu imagino que o que aconteceu na vida de Lutero foi isso, porque Lutero tirou 3 conclusões desse texto. A primeira é de que o Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus. O Papa não é o poder de Deus, a igreja não é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus. Lutero entendeu também que o Evangelho é para todos, não era só para o sacerdócio, não era só para o alto clero, não era só para o padre, para o bispo, para o Papa. A Bíblia era para todos, o Evangelho é dado a todos, primeiro só aos judeus, mas agora também aos gentios. Judeus mais gentios na Bíblia é todo mundo. Havia essa diferenciação, não apenas religiosa, mas étnica, né? Judeu é o povo. Então, judeus e gentios simbolizavam todo mundo, homens e mulheres, jovens e velhos, adultos e crianças, brancos e pretos, todos. O Evangelho era dado a todos. E o maior entendimento de Lutero foi que o homem só pode ser justificado mediante a fé, não pelas indulgências, não pelo sacrifício, não pelos jejuns, apenas pela fé. Esse foi o entendimento de Lutero. E em razão disso, ele tomou a iniciativa de fixar essas grandes teses no castelo de Wittenberg, dando início àquilo que chamamos hoje, conhecemos de reforma protestante. E acompanhado desses outros irmãos, não são contemporâneos, mas a reforma começou a espalhar pela Europa. E aí nós temos as pessoas de Martinho Lutero, a gente tem as pessoas do Guilherme de Farel, do Beza, a gente tem essas pessoas que começaram a se levantar, inspirados em Lutero, e começaram a pregar a reforma protestante nas suas cidades. Então a gente tem a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda, a gente tem todos esses países dizendo não ao domínio católico e assumindo uma nova forma de ver, não apenas o Evangelho, mas ver o mundo. Tem um livro de um pastor falecido chamado Abraham Kuyper, esse livro se chama O Calvinismo. Ele não fala da doutrina de salvação calvinista, isso que causa muito conflito nas igrejas. Ele fala do entendimento de cosmovisão do calvinismo, o que o calvinismo tem a oferecer à sociedade. E ele vai usar muitos exemplos de Lutero. Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda. Lutero foi prefeito de Genebra por 2 vezes. Genebra hoje é uma das cidades que tem o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Isso não é porque as pessoas oraram e profetizaram naquela cidade, foi porque princípios reformados foram utilizados na confecção daquele povo. E até hoje permanece, por mais que são pessoas que reneguem o Evangelho de Cristo, os princípios políticos de cosmovisão do Evangelho de Cristo estão ali. Nós tivemos aqui um pastor, o pastor Edmilson, pastor luterano, que veio falar para nós, no grupo de homens, que a gente se reúne uma vez por mês, vocês estão convidados. Ele veio falar sobre o trabalho na perspectiva reformada. E aquilo foi sensacional. Ele deu um exemplo que marcou o nosso entendimento de trabalho e Bíblia até hoje. Ele disse que na cosmovisão católica, uma pessoa que tinha um moinho em uma zona rural, ele tinha um moinho de moer trigo, e as pessoas ao redor das suas propriedades não tinham esse moinho. O que essa pessoa fazia? Ela dominava esse mercado, ela oprimia os plantadores de trigo, porque ela exigia dessas pessoas valores excessivamente altos para ele processar o seu trigo e devolver esse trigo moído. Por quê? Porque não tinha ninguém naqueles arredores que pudesse fazer isso. O que acontecia com isso? Aquele homem se tornava excessivamente rico e aqueles demais excessivamente pobres. Esse é o entendimento de colonização católica, que você vai pesquisar em qualquer país colonizado por católicos, vive na pobreza e na miséria.
Qual foi o entendimento de trabalho a partir da visão de Calvino? Que ele ensinou, que ele praticou, não apenas ensinou, que ele utilizou nas suas 2 gestões em Genebra e que permanecem em quase toda a Europa nos dias de hoje. Esse mesmo homem que tinha um moinho de trigo na sua propriedade, que os outros homens não tinham moinhos de trigo na sua propriedade, eles traziam esses outros e falavam: vou ensinar vocês a fazer um moinho. É assim que se constrói um moinho. Você precisa disso, precisa disso, precisa daquilo. Toda a sociedade crescia com aquilo. Todos os homens tinham condições dignas de sustentar a sua família. Não havia milionários, mas não havia pobres. Porque um ensinava o seu ofício ao outro, um trabalhava, havia um ciclo de produtividade. Esse era o entendimento reformado de trabalho. As pessoas passavam a ver o trabalho não como uma obrigação, uma forma de ganhar dinheiro, mas como uma forma de glorificar a Deus. Lutero tinha uma frase que foi dita a um sapateiro, quando esse sapateiro perguntou: Lutero, eu aceitei Jesus agora, como é que eu faço para servir a Jesus? Ele esperava que Lutero dissesse: abandone tudo e vá para a missão, vá para o seminário, vire um padre. Lutero disse para aquele homem: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Que fantástico pensar em missão, em vocação para o trabalho, fazer um trabalho de qualidade e ser justo na negociação. Esse é o entendimento, a qual uma visão reformada de trabalho. Então a gente vê que a reforma protestante não trouxe apenas uma nova religião, ela trouxe uma nova perspectiva de mundo, uma nova forma de ver o outro, de ver o marido, ver a esposa, de ver o trabalho, de ver o comércio, de ver o trabalho, porque tudo isso passou a ser utilizado para a glória de Deus. O trabalho não é mais uma forma de ganhar dinheiro, a mulher não é mais uma forma de ter prazer, o marido não é mais o sustentador da casa, tudo é para a glória de Deus. Mas caminhando, isso não fazia parte do roteiro, meu déficit de atenção me levou para esse lado, me traiu. Então, como os reflexos que nós temos disso hoje, a propagação do Evangelho por todo mundo, o Evangelho chegou até nós. O maior movimento de evangelização de todo mundo é o movimento reformado. Você sabia que o primeiro protestante que pisou no Brasil foi enviado por João Calvino, ainda no século XVI? João Calvino enviou o primeiro grupo de protestantes no Brasil. Eles desembarcaram na Baía de Guanabara e foram assassinados por um grupo de católicos lá. Mas foi o primeiro grupo de evangélicos, o primeiro sangue protestante que morreu no Brasil foi o sangue de um reformado. Então o maior movimento de evangelização de todos os tempos veio desses irmãos. O entendimento pela separação de igreja e Estado. O movimento reformado não aceitava que a igreja fosse ligada ao Estado. Nós temos como marca, nós batistas, a separação de igreja e Estado. Raramente você vai encontrar um político defendendo alguma coisa dentro de uma igreja batista, ou do culto batista. Porque as raízes batistas vêm dessa separação de igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. É por isso que a gente não celebra coisas que acontecem no Estado. É por isso que a gente não dá tanto valor, por exemplo, para o dia da proclamação do Evangelho, que é o dia 31 de outubro. Para a gente não faz diferença nenhuma. Nós somos igreja e o Estado é Estado. Nós aqui e o Estado lá. A igreja de Cristo não depende do Estado, não precisa do Estado e não vive do Estado. Quando o Estado deixar de existir, a igreja vai continuar existindo. Quando o Estado não existia, a igreja existia. Então a separação do Estado e da igreja é um dos marcos da reforma protestante. Uma nova concepção de trabalho, uma compreensão moderna da tripartição de poderes, o que a gente vê hoje, executivo, legislativo, judiciário, não foi construído por Montesquieu, foi construído pela reforma protestante. Montesquieu apenas proclamou isso, mas é oriundo do pensamento reformado. O desenvolvimento social e humano, a reforma protestante trouxe dignidade para as pessoas. Chega na tua casa, mete um Google lá e vai estudar sobre os países que têm as suas definições básicas, basilares, baseadas da reforma protestante, e os que não são. A gente vai ver a diferença econômica, social e de população muito grande, muito latente. Então, das 95 teses de Lutero, iniciou-se o movimento por toda a Europa. Da reforma protestante, que não durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, foi um movimento longo, de toda a reforma protestante, mais recentemente, nos anos 50 do século passado, 1950 mais ou menos, foi elencado 5 frases que resumiram todo o movimento de reforma protestante. O movimento foi muito grande, diversas pessoas, diversos autores, diversos escritores. Mas os teólogos do século passado, eles conseguiram compilar todo o movimento de reforma protestante em 5 frases, que são essas que o pastor disse agora. Solo, 5 frases latinas, né? Solo a Escritura, somente as Escrituras, acima do magistério e acima da tradição da igreja. Solo gratia, sola fide, apenas a fé, a salvação é somente pela fé. Sola gratia, que a fé vem pela graça. Solo Christus, que apenas Cristo, apenas o sangue de Cristo e mais nada. E soli Deo glória, glória apenas a Deus. Glória não ao Papa, não ao pastor, não ao bispo. Glórias apenas a Deus. As 5 frases que foram destacadas da reforma protestante. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre a primeira dessas 5 frases, que é a sola escritura.
somente as Escrituras. A introdução disso já foi dita no primeiro momento, quando a gente falou dos 3 elementos que sustentavam a Igreja Católica, que era o magistério do Papa, que era o Papa dizendo, inclusive o pastor Luiz falava bastante disso aqui, uma frase papal que apenas pode ser dita por ele, que é a frase ex cátedra. Quando se diz ex cátedra, é o Papa falando em nome de Deus. É o mesmo peso de Deus falando. Então o fiel tem que argumentar, independente daquilo estar na Bíblia ou não, o fiel tem que admitir aquilo como sendo o próprio Deus dizendo. Então, os 3 pilares eram o magistério papal, a tradição da igreja e as Escrituras. O princípio de sola escritura de Martinho Lutero vem dizer que, da Reforma Protestante, vem dizer que magistério não é fonte de inspiração divina, que tradição de igreja não é regra de fé e prática, que apenas as Escrituras devem ser observadas para a fé do fiel, para o caminhar do fiel, que as Escrituras têm todas as respostas necessárias para um cristianismo e uma fé saudável, que é o quê? Aquilo que ela se propôs. A palavra do Senhor veio para quê? Para nos ensinar, para nos dar o caminho da salvação e para nos ensinar a ser bons cristãos. Ela não veio para ensinar matemática, ela não veio para ensinar português, ela não veio para ensinar... Não. A Bíblia é eficiente e suficiente para aquilo que ela se propõe ser. Então é isso que a Reforma Protestante trouxe para nós. E aí a gente vai pensar, tá bom, Cassandra, tudo bem, a Reforma foi tudo aquilo que você falou lá, por que a gente tem que pensar na Reforma Protestante aqui? A gente não tem mais nada disso, a gente é protestante, a gente não tem vida de indulgência, a gente não tem nada disso. E aí a gente vai pensar nas heresias modernas. A gente vai pensar primeiramente que a indulgência não morreu. Ela mudou de roupa, ela mudou de cara, né? Ela virou o perfume do bispo que é vendido. Você sabe disso, né? Tem pastor vendendo perfume. Você vai ficar com o cheiro dele se você comprar. Tem a construção do Templo de Salomão, o maior templo da América Latina, que muita gente, muito crente mandou dinheiro para lá. Por quê? Porque o bispo Macedo dizia que aquele que dá a Deus se torna credor de Deus. E Deus não deve nada para ninguém quando é fácil, né? Muito mais lucrativo do que investir na bolsa de valores, muito mais lucrativo do que comprar e vender, é você emprestar para Deus, porque Deus paga. Com essa fala, Bispo Macedo deu muita gente. Mas tem outras heresias modernas. Vou citar algumas para vocês, por exemplo. Uma delas, queria citar o nome, mas estou me gravando, então não vou falar o nome daqui a pouco, né? Se eu resistir, eu não vou falar nomes. Crente não pode ser gordo. Deve fazer jejum para emagrecer. Uma cantora gospel muito famosa dizia isso, que o crente tem que fazer jejum. O pastor não pode ser gordo. O pastor gordo está em pecado, ele tem que fazer jejum para emagrecer. Tem uma outra apóstola, apostolisa, apostila, não sei como é que se dá o feminino de apóstolo. Ela dizia que o demônio mora nas panelas. Demônios moram nas panelas. Tem um outro famoso deputado e pastor que ele dizia que os demônios amam as águas. É por isso que as pessoas são possuídas pelo demônio, porque a pessoa tem 80% do corpo de água, então o demônio habita nas águas. Esse mesmo deputado pastor disse que os negros são amaldiçoados. Os negros foram amaldiçoados. Essa história, vocês não viram isso aí? Deputado bom. Nem bom deputado, nem bom pastor. Daí tem o outro, o Macedão, que diz que quando você oferta a Deus, você se torna credor dele. Chegou aqui para nós, no outro século passado, Teologia da Prosperidade. Ela dizia que ser pobre é maldição e que crente de verdade não fica doente. Exatamente. Esse mesmo pessoal, a teologia da confissão positiva, que você toma posse das coisas, você decreta e Deus cumpre, porque você tem poder de manipular a vontade de Deus. As nossas irmãs aqui, que a gente ora toda quarta-feira por elas, aquelas que sofrem de doenças crônicas, estão em pecado constante, não são de Deus, eles não estão salvos. Porque esse pessoal diz que o crente verdadeiro não fica doente. O mesmo grupo que difundiu a ideia da maldição hereditária. O uso de objetos sagrados no culto. Quando você liga a tua televisão de madrugada, se não tiver nada para fazer, você vai ligar a televisão de madrugada, você vai ver o pastor pregando, atrás dele tem ali uma menorá, né? Aquele candelabro de 7 velas. Ele está usando o chale judeu, está usando o solitério, ou seja, pessoas estão utilizando símbolos caríssimos judaicos que depois eles estão vendendo. Tem os nossos amigos cantores gospel que vendem roupas da sua marca, criam uma marca de roupa e estão vendendo. Será que a gente não precisa de uma reforma? Será que a igreja atual não precisa de uma reforma? A gente tem a interpretação natural da palavra de Deus, a interpretação mística da palavra de Deus. O cidadão que passou por aí, graças a Deus é muito esquecido hoje, chamado apóstolo Jorge Tadeu, ele usava a expressão: eu recebi um rema de Deus para a tua vida. Não lia a Bíblia. Abrir a Bíblia, o que Deus está falando para você é isso. A interpretação não sabia da condição histórica, não sabia, não fez uma hermenêutica, uma exegese, não entendeu nenhuma palavra, mas ele estava dizendo aquilo que ele dizia, servindo de Deus diretamente para as pessoas. Muita família foi destruída, muita gente morreu, muita gente deixou a fé por conta de coisas parecidas com essa. Então a gente precisa
talvez desde os dias da Reforma Protestante a gente não tenha vivido um momento tão necessário de uma reforma na igreja brasileira. A Reforma Protestante foi o maior movimento de avivamento que a história da igreja, desde Atos 2, viu acontecer. E a gente precisa urgentemente de uma reforma na igreja brasileira. E graças a Deus o Senhor tem movido. Graças a Deus a gente tem visto coisas acontecerem. Graças a Deus a gente tem visto igrejas históricas se encherem. A gente tem visto esse movimento maldito, neopentecostal, perdendo força, pessoas acordando para a vida e falando: gente, o que eu fiz até hoje? O que eu fiz na minha vida até hoje? Eu não conhecia a Deus. Conversava com o pastor Gustavo outro dia, ele me dizia de algumas pessoas que há muito tempo frequentavam uma igreja da cidade e agora passaram a frequentar outra igreja. E nós conhecemos as duas, os dois pastores. E eles diziam assim: Gustavo, eu fiquei 30 anos, 20 anos naquela igreja e eu nunca ouvi o Evangelho de Cristo sendo pregado. Gente, o que ela ouviu por 20 anos na igreja se não foi o Evangelho de Cristo? E aí quando ela foi nesse outro lugar, ele ouviu a Bíblia sendo pregada e falou: meu Deus do céu, é isso que ser crente é, isso que é o Evangelho de Cristo. Deus tem movido, Deus tem se movido no meio da igreja, a gente tem visto a reforma voltando para as igrejas, as igrejas sendo reformadas pelo poder de Deus. Eu conversei com alguns conhecidos de outras igrejas, e tem um amigo que é presbiteriano do Brasil, e ele disse que o movimento que tem assustado eles é o movimento de migração de pessoas de igreja neopentecostal, igreja pentecostal e igreja presbiteriana no Brasil. Eles não esperavam que isso acontecesse, mas pessoas que cansaram de ser enganadas nos seus lugares, e agora estão procurando a solidez do Evangelho, procurando somente as Escrituras para encontrar a salvação. Então, eu trouxe para vocês aqui, já vamos caminhar para a quarta parte da nossa mensagem. 3 razões que a gente tem para quê? Para acreditar, para confiar, depositar na nossa fé que a palavra de Deus é suficiente para a nossa relação com Cristo ser estável e para a relação da igreja entre si ser viva e verdadeira. 3 razões. A primeira delas, Mateus 24:35. Esse primeiro ponto: somente as Escrituras são imutáveis e atemporais. As Escrituras não mudam e duram para todo sempre. Mateus 24:35. Versículo pequeno e bem conhecido: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Nesse versículo, Jesus está afirmando a total imutabilidade da sua palavra. Ele está dizendo que a Bíblia não muda, que as palavras dele permanecerão para todo sempre. Ele está dizendo que os céus e a terra podem passar. Mas veja só, esse discurso de Jesus, ele está falando das últimas coisas, do que acontecerá antes, o que antecederá a sua vinda, das últimas coisas que acontecerão até que Cristo volte, até que Cristo tome o seu reino de volta. Então ele está dizendo que todo o cosmos criado, tudo que nós vemos, tudo que existe na criação pode passar e passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão. Significa dizer que se os céus e a terra irão passar, significa dizer que também o Papa irá passar, os bispos passarão, as igrejas passarão, as modas passarão, as doutrinas passarão, mas a palavra de Deus não vai passar jamais, ela permanecerá. Você já pensou que quando você estiver com Deus eternamente na glória, você não vai precisar lembrar da teoria de Bhaskara que você aprendeu, das fórmulas de Bhaskara? Você não vai precisar aprender disso? Geometria? Para quê? Direito? Estatutos e ornamentos? Você não vai precisar saber de nada disso. Mas você vai lembrar do João 3,16. Você vai olhar para Jesus e falar assim: porque o Senhor me amou, que eu estou aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que morresse por nós. Você vai lembrar das Escrituras que foram dadas aqui. Então os céus e a terra passarão, todas as coisas, toda a criação, todos os seres passarão, mas as palavras de Cristo não passarão. Nós vivemos em dias que as coisas são muito rápidas, muito dinâmicas e muito descartáveis. Nós falamos aqui, o Warren deu as 2 últimas aulas na nossa escola dominical, na classe de adultos, sobre casamento, e nós podemos perceber nesses 2 últimos dias em especial, como os casamentos têm sido tratados de forma descartáveis. As pessoas não suportam problemas. Tem um problema, troca o marido, tem um problema, troca a mulher, como se fosse uma roupa velha, um carro velho, um celular antigo. As pessoas são mutáveis, elas mudam. Jesus está dizendo que o Evangelho não muda. Jesus está dizendo que somente as Escrituras não mudarão, qualquer outra coisa mudará. Além disso, nós vivemos no momento em que nós não temos pontos fixos de referência. A gente não tem referência. O que acontece quando a pessoa tem uma dificuldade no seu casamento?
o homem e a mulher. A mulher ela vai desabafar onde? Ela vai estar no salão de beleza, cortando a unha, pintando a unha com uma pessoa que ela não conhece, e ela vai falar assim: eu estou com problema no casamento, meu marido me traiu. Ah, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. O marido vai estar na oficina mecânica, conversando com o mecânico que ele nunca viu na vida, e fala: rapaz, eu tomei um chifre da minha mulher, eu não sei o que eu vou fazer. Vai estar no boteco conversando com o garçom, virou até moda, música de traição em boteco, né? Conversando com o garçom aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar. Então as pessoas não têm referências de onde buscar a solução para os seus problemas. E a palavra de Deus está nos dizendo que essa palavra é o único ponto fixo que nós temos. Os meninos fizeram até um meme quando eu disse isso em outra pregação, mas a frase não é minha, essa frase é do pastor Marco Dragonato, tá? É uma referência muito interessante. Quando você está no trânsito e você está meio desligado assim, igual os irmãos que dormem quando estão no trânsito, esquece de sair, e aí você percebe que alguma coisa aconteceu. Você olha para o lado, alguma coisa está se movendo. Você não sabe se é teu carro que andou, se todo mundo andou e você ficou parado. Como é que você vai saber o que aconteceu? Você vai olhar para uma coisa que está parada. Você olha para a placa que está parada. Você olha para o poste. Não, aquilo é um ponto fixo. É uma referência. A palavra do Senhor, desde que foi escrita, e depois que tudo deixar de existir, ela vai continuar sendo o único ponto fixo que a gente tem para olhar. A gente não pode olhar para a novela, se basear nos relacionamentos de televisão, como é que vai acontecer, porque nós somos cristãos e até a gente é enganado nisso. Irmãos, quantos de vocês não torceram para que casamentos terminassem na novela e a pessoa ficasse com o seu amante porque o amante é mais bonitinho, é mais legalzinho, é mais amoroso do que o marido, que é grosso com a mulher? A gente é induzido a sentir isso. E quando a gente é induzido a pensar isso, a gente vai levar isso para o nosso relacionamento. A gente vai levar isso para o nosso casamento, para a nossa mulher, para o nosso marido. Então, qual é o ponto fixo que a gente tem que ter para avaliar as nossas relações e a nossa cosmovisão? É a palavra de Deus, que é imutável e atemporal. Ela serve para todos os tempos. Significa dizer que a Bíblia traz respostas para nós, para as perguntas modernas. Mesmo ela tendo levado 1.600 anos para ser escrita, ela ter sido iniciada lá 3, 4 séculos atrás, séculos não, 1000 anos, milênios atrás, ela traz respostas atuais. As respostas são para os problemas de hoje. E quando a gente morrer, as respostas vão servir para os problemas dos nossos filhos, para as perguntas que serão feitas daqui a 200 anos se Jesus não voltar. Então, diante desse movimento, diante do relativismo de que nada mais é verdadeiro, você entrar na universidade hoje, a única coisa que você vai ter a certeza é que nada é verdadeiro. A única certeza que você vai ter é que não existe certeza. A primeira coisa que o teu professor de filosofia vai dizer para você é que a verdade é relativa, que nada é absoluto, tudo é relativo. E o jovem cristão na universidade é desafiado nisso. E por isso que nós temos um grande número de jovens que se desviam na universidade. Porque eles saem de um lugar onde a gente fala que a palavra de Deus é soberana, que ela é viva, que ela dura para sempre, que ela é a verdade. Ele chega lá, o professor dele de sociologia, que fuma 4 cigarros de maconha por dia, vai dizer para ele assim: não é assim não. Isso é o que te disseram. Existe uma verdade por detrás disso. E a verdade é questionável, ela não é absoluta, ela é relativa. E aí o menino bobo de cabeça fraca vai cair nessa conversa. E a gente tem perdido muita gente nisso. E qual que é um padrão que infelizmente a gente observa? Garotos de 16, 17 anos, 18, 19 anos entram para a faculdade e eles se desviam. Eles vão voltar para Cristo quando? Com seus 30 anos, depois que ele sofreu, depois que ele bateu a cabeça, depois que ele já acabou 2, 3 casamentos, depois que ele já contraiu 2, 3 tipos de doença, depois que já levou tiro, que já bateu o carro, que já morreu alguém. Eu vou falar: nossa, aquilo que eu aprendi na minha escolinha dominical lá atrás era verdade. Porque a verdade de Deus é absoluta e ela não muda. Ela continua sendo verdadeira. Então cabe a nós uma reflexão. Como a gente tem se posicionado, como a gente tem posicionado a nossa forma de viver neste mundo ultra pós-moderno? Como é que a gente tem colocado o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ler o mundo? Como é que a gente tem posicionado a nossa forma de ler o mundo e ler a sociedade? Como é que a gente tem lido a política? Como é que a gente tem lido a economia? Como é que a gente tem lido o meio ambiente? Como é que a gente tem lido a pobreza? Como é que a gente tem lido as mazelas sociais? Que óculos a gente tem colocado para ler isso? São os óculos da Folha de São Paulo? São os óculos da Globo? São os óculos da Veja? Ou são os óculos da Palavra do Senhor? A Bíblia nos traz respostas para os dias atuais. Se os nossos olhos, se a nossa cosmovisão estiver fundamentada na Palavra de Deus, a gente não vai ser enganado por notícias de televisão. A gente não vai ser enganado por filosofias modernas. A gente não vai ser enganado por isso. Porque a gente está firmado numa rocha inabalável. Não é uma rocha que abre quando vem o terremoto. Uma rocha que suporta os terremotos. Porque ela é firme. Então esse é o primeiro propósito. A primeira razão pela qual a gente deve crer somente as Escrituras. Porque somente as Escrituras são imutáveis e são atemporais. Segunda razão.
Somente as Escrituras são capazes de prover ao homem todas as competências para uma vida de fé plena. Não existe nenhum outro mecanismo humano capaz de providenciar para você uma forma de viver plenamente diante de Deus. Não existe. A gente está vivendo dias em que as pessoas têm fórmulas para qualquer coisa. Você vai encontrar fórmula para tudo. Você vai encontrar 5 formas de ter um casamento saudável, 5 formas de se separar também saudavelmente. Você vai ter 5 formas de adorar a Deus de joelhos, 5 de adorar a Deus sentado, 5 formas de fazer um jejum diferente. Você vai encontrar fórmulas para todas as coisas. E quase todas elas distantes da Bíblia. Mas a Bíblia é o único instrumento que é capaz de prover para nós todas essas competências para uma vida saudável cristã. E quando a gente fala vida cristã plena e saudável, eu estou falando num contexto de reforma protestante. Eu não estou falando num contexto de colonização católica, onde existe um momento de você ser cristão e existe um momento de você não ser cristão. O entendimento católico, apostólico romano é esse. Você é cristão onde? Dentro da tua igreja. Quando você está praticando os sacramentos, quando você está recebendo a hóstia. Esse é o entendimento pré-reforma protestante. O pensamento protestante reformado, dos quais nós batistas fazemos parte, é que nós somos cristãos em tempo integral, full time, 24 horas. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho. Nós somos servos de Deus, somos cristãos trabalhando, comendo, brincando, jogando bola na academia, lutando, treinando. A gente é servo de Deus em todo momento. Então a palavra de Deus vai nos dizer, na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, 17 e 18, que as Escrituras são capazes de nos dar condições de sermos bons cristãos em todo o tempo. Vamos abrir lá? Segundo de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá? Abriram? Aplicativo travando. Segundo de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Paulo utiliza aqui 5 expressões, 5 ações que a palavra de Deus tem para com a nossa vida, ações diretas. Quais são elas? Paulo está falando, ensinar o que é verdadeiro, né? A palavra ensinar, fazer compreender, endireitar, fazer o que é correto e habilitar para toda boa obra. Por que ele está falando de ensinar o que é verdadeiro? Significa que existem ensinamentos falsos. E muito maior é a quantidade de ensinamentos falsos que existem no mundo do que ensinamentos verdadeiros. A gente viu no desenho, eu achei muito interessante aquela ideia de que nos dias, naquele concílio que nós vimos que foi proibido o uso da Bíblia aos leigos, a estratégia da igreja foi de tirar a Bíblia da mão das pessoas, porque ela entendia que a Bíblia era o poder. E quem assistiu o livro de Eli vai lembrar também que a Bíblia era o poder. Né? Toda aquela luta que a gente não sabia o que era que ele estava levando, que livro que era, no final a gente vai descobrir que era a Bíblia. Era o único exemplar da Bíblia na Terra, que era o instrumento que daria poder a qualquer homem que a possuísse. E essa é uma verdade clara. Todo aquele que tem a palavra de Deus tem o poder de Deus na sua mão. Então, existe um ensino errado. No filme que a gente viu, ele mostra que naquele tempo o poder foi tirar a Bíblia da mão das pessoas. Hoje o poder é inserir muitas informações para causar confusão. Então, diante de tudo que é ensinado de forma errada, a palavra do Senhor nos ensina o que é verdadeiro, uma verdade absoluta. Você que é cristão e está na universidade sabe que existem verdades absolutas e a palavra do Senhor é uma delas. Além de nos ensinar o que é verdadeiro, é nos fazer compreender. Olha que coisa curiosa isso. No processo pedagógico de ensino, nós que ensinamos, aquele que ensina, ele tem a capacidade de ensinar, mas ele não tem a capacidade de fazer a pessoa entender. Ele ensina. Entender vai depender da recepção da pessoa. A gente tem que procurar mecanismos para tornar o ensino mais eficiente, mas a gente nunca vai conseguir enfiar a informação na cabeça das pessoas. Mas Paulo está dizendo para Timóteo que a Bíblia é diferente disso tudo. Porque a Bíblia, além de ensinar, ela faz a pessoa compreender. Ela abre o entendimento para que a pessoa compreenda ela. Para que a informação entre da forma com que Deus quis que entrasse. Da forma com que Deus quis dizer àquele autor. A chamada de intenção autoral. A palavra do Senhor vai dizer, vai ensinar aquela pessoa que o lê e que a compreende. É o próprio Senhor, através do seu Espírito, que faz isso. Ela está dizendo,
fazer compreender o que há errado em nossa vida. E aqui eu tenho o exemplo do espelho para a gente pensar. O espelho é aquela coisa que a gente olha depois que a gente pensa que está pronto, né? Você vai lá, se arrumou, se vestiu, você vai olhar no espelho, é a última prova de que você está habilitado ou não para sair, ou para fazer alguma coisa. Ou quando você está treinando na academia, os irmãos mais fortes daqui, né, vão na academia, você faz aquele pesão na frente do espelho, né, para olhar se está bom. Mas o espelho, ele mostra a nossa realidade naquele momento. Ele não tem capacidade de mostrar o futuro nem o passado, ele mostra aquele exato momento. E nos dá a possibilidade de corrigir alguma coisa, né? Quando você olha para o espelho e vê que há um feijão no meio do seu dente, você viu que aquele feijão está ali, você tem a possibilidade de tirar ou não o feijão. O espelho não pode tirar o feijão para você, mas você tem a capacidade de, ao identificar aquele feijão, arrancar aquele feijão do seu dente. Então, a palavra do Senhor Deus, ela nos aponta aquilo que é errado, aquilo que está errado em nós. Mas diferente do espelho, além de nos apontar o erro, ela nos ajuda a corrigir esse erro. Ela nos ensina, nos faz compreender o que é errado em nossa vida, e a terceira expressão é nos endireita e ajuda a fazer o que é correto. Ela tira o feijão do nosso dente. Ela arruma o cabelo que está bagunçado, para alguns que têm cabelo. Não é o meu caso, Aziz, Célio, né? Israel também já está 75% ali. Então, aquele que está submetido à luz das Escrituras, tem nas Escrituras uma ferramenta que o ajude a corrigir a sua vida. Poxa vida, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema de relacionamento com meu pai, com meu irmão. Eu vou procurar alguém para me ajudar nisso. Eu vou procurar alguém que me ensine a fazer isso. Eu vou procurar um psicólogo que entenda disso, de relacionamentos interpessoais. Eu vou procurar um coach que vai me dizer como me relacionar com meu pai, com a minha mãe. A gente tem a palavra de Deus que nos ensina tudo isso. Eu não estou descredibilizando o psicólogo, não estou descredibilizando o coach, não é isso. Mas cada um tem a sua área. Cada um tem a sua área. E a palavra de Deus se propõe a corrigir a nossa alma. Ela se propõe a curar a nossa alma. E naquilo que a palavra de Deus se propõe a fazer, ela é extremamente eficiente. E ela faz. E ela cumpre o seu propósito. O Senhor diz que Ele fez a ferida e Ele a curará. Através de que Ele curará essa ferida? Através da sua palavra. Através do exercício diário de fé que nós temos através da palavra do Senhor. Então, e no final desse texto de Paulo a Timóteo, ele diz que a Bíblia, além de tudo isso, é o meio pelo qual Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos. A ferramenta disponibilizada por Deus para que nós estejamos bem preparados em todos os pontos é a palavra do Senhor. Aí você pergunta, quais são os pontos? Será que então eu quero ser um bom engenheiro e a Bíblia vai me ensinar a ser um bom engenheiro? Não, ela não vai te ensinar engenharia, ela não vai te ensinar cálculo, ela não vai te ensinar isso porque não é a proposta dela. Mas ela vai te ensinar a partir do momento que você tiver essas competências, a ser um excelente profissional. Ela vai te ensinar a ser o melhor engenheiro, o melhor policial, o melhor professor, o melhor servidor público, o melhor pastor, o melhor vendedor, o mais honesto vendedor de carro usado. A palavra do Senhor vai te ensinar a viver dessa forma. Te ensinar e estar habilitado para toda boa obra. Gente, repetindo o que eu já disse 2 vezes, vou repetir pela terceira vez, que disse que na terceira que a gente pega. Toda boa obra, não existe diferença na nossa vida secular e na nossa vida religiosa. No contexto de reformados, reforma protestante, o cristão é integralmente servo de Deus, trabalhando ou servindo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não é apenas o músico que está cantando e tocando aqui que está servindo ao Senhor. A irmã ou o irmão que organizou a cadeira fez isso para a glória de Deus. O irmão que deixou o banheiro limpo para a gente usar fez isso para a glória de Deus. E ouso dizer que é bem possível que a irmã ou o irmão que limpou o banheiro para a glória de Deus louvou e adorou ao Senhor mais do que aqueles que estavam aqui cantando e que estavam pregando. Porque quando a gente está cantando e pregando, a gente é muito seduzido a receber o feedback de vocês. A vocês baterem palma, a gente acha que é para a gente, né? Nossa, bateram palma para mim nessa música. A gente é seduzido a isso. Quando alguém está limpando o banheiro, ninguém está vendo ele. E é muito fácil, é muito mais fácil alguém limpar o banheiro para a glória de Deus do que alguém cantar para a glória de Deus. Então, dentro de um contexto de reforma protestante, quando a gente diz perfeitamente habilitado para toda boa obra, quer dizer que a minha boa obra é servir ao Senhor com o meu trabalho e ao mesmo tempo servir ao Senhor com a minha canção, e ao mesmo tempo servir ao Senhor com a pregação do Evangelho, com a minha aula, lavando o banheiro e varrendo o terreno ali fora. É celebrar ao Senhor, e isso é toda boa obra, louvando ao Senhor com tudo que eu faço, com tudo que eu sou. Então eu sou um cristão em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Pois, e a Bíblia é o meio pelo qual Deus fala com a gente. Reverendo Nicodemos diz que quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. Criemos esse costume.
Muitas vezes a gente tem uma preguiça danada e a gente quer ouvir Deus de formas místicas, então a gente vai, deita, apaga a luz e fala: Deus, fala comigo, que agora eu estou aqui sentado para te ouvir. E a gente não faz mais nada. A gente acha que vai vir uma voz e vai falar no nosso ouvido e essa voz vai transformar toda a nossa realidade. Mas o Senhor colocou a palavra de Deus, a palavra dele no nosso coração, e através dessa palavra o Senhor muda as realidades da nossa vida. Ele transforma, ele limpa, ele cura, ele tira a gente de um poço de sofrimento, de dor e de tristeza e nos coloca num lugar alto para adorá-lo. Ele tira aquele galho da oliveira que estava lá, da videira que estava lá no chão, e coloca em cima para pegar luz, para que ele possa produzir mais frutos, para que ele possa produzir frutos. Esse é o segundo pensamento que nós temos. E o terceiro e último pensamento acerca de somente as Escrituras é que somente as Escrituras revelam o caminho da salvação. Somente as Escrituras dão poder ao crente da graça do Senhor, dão o poder de Cristo ao crente. Aí nós voltamos ao primeiro texto que nós lemos, Romanos 1,16, onde Paulo diz: não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Paulo está dizendo aqui que ele não tem vergonha do Evangelho. Mas qual é a razão de Paulo não ter vergonha do Evangelho? Porque este Evangelho é poder de Deus. É o poder está no Evangelho. O poder, as pessoas se enganam achando que o poder está na pessoa. Esse é um pensamento católico que vem para o nosso meio. O poder não está no Papa, da mesma forma que o poder não está no pastor. Por mais que ele venha aqui, por mais que ele bata nesse púlpito, por mais que ele quebre isso aqui, por mais que ele grude nessa parede, o poder não está no homem, o poder está na palavra de Deus. E esse poder, por estar na palavra de Deus, ele pode estar na tua vida. Quando você abre a palavra de Deus, você proclama o Evangelho de Deus, você está proclamando o poder de Deus. Não são apenas palavras, é o poder de Deus. Entenda que toda a Escritura é inspirada por Deus. Todas as palavras que existem, todas as mensagens que existem nesse livro foram inspiradas por Deus. Toda vez que você lê isso, você está lendo a voz de Deus, você está lendo a mensagem de Deus. Então, quando Paulo diz que esse Evangelho é o poder de Deus, ele está usando uma palavra que do grego significa dínamos, que é a mesma palavra que traduzido para o português quer dizer dinamite, que é um elemento que em poucas quantidades é capaz de derrubar um prédio, de explodir um prédio, de explodir uma rocha, de destruir uma rocha. Olha que curioso, ele está dizendo que uma palavra é capaz de explodir, de implodir alguma coisa. E esse é o poder do Evangelho de Cristo. Quando a gente pensa em poder, a primeira coisa que a gente vai pensar é naquelas realidades que a gente via acontecer, de pessoas que recebiam curas milagrosas, pessoas que recebiam milagres na sua vida, pessoas que tinham algo fisicamente transformado. Eu não questiono se isso existe ou não existiu. Eu creio que Deus é poderoso e que Deus faz milagres ainda hoje. Deus não mudou, Ele continua fazendo milagres, de acordo com o seu propósito. Mas veja só, uma pessoa que foi curada de um câncer há 10 anos atrás, ela vai viver para sempre? Ela vai morrer. Ela vai morrer novamente. Uma pessoa que foi milagrosamente curada de uma situação de uma doença terminal, ela foi curada naquele momento, mas ela vai morrer em algum momento. Significa dizer que Deus operou na vida dela? Claro que Deus operou na vida dela. Mas isso não foi uma demonstração total de poder de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha só o que eu posso fazer. Creia, aumente a sua fé. Olha o que eu estou dizendo. Mas isso não é uma demonstração, não chega aos pés de ser uma demonstração plena de poder de Deus. O poder de Deus é aquele poder que é capaz de transformar eternamente a vida de alguém. O poder de Deus é dado através das suas palavras. E antes de avançar para o próximo ponto, eu quero dar um exemplo de que forma o poder de Deus agiu na vida de Cristo e pode agir na tua vida. Esse exemplo está em Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 11. O contexto desse texto é quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Jesus, após 40 dias de jejum e oração, é tentado pelo diabo. E qual foi a forma que Jesus combateu esse inimigo que estava tentando ele? Observa, vamos pensar antes da gente entrar nisso aqui, vamos pensar, a gente está falando de quem? A gente está falando de mim, o cação do pecador, ou o pastor Gustavo, mais pecador que o cação do pecador. Nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Deus homem, o homem que também era Deus, entendeu? Aquele que foi fecundado pelo Espírito Santo, aquele que viveu 33 anos e não teve pecado, sobre quem não havia uma indicação de pecado do diabo, sobre quem o diabo não poderia dizer assim: ele fez isso. Não havia indícios de pecado na vida de Jesus. Então Jesus era santo.
Esse homem que era santo foi para o deserto, e no deserto ele ficou 40 dias de jejum. Não é um dia, não é aquele jejum de 6 horas, que a gente fica sem tomar água, que a gente fica sem comer, mas a gente toma água. Não é esse jejum. 40 dias de jejum. Era o Deus homem, após 40 dias de jejum e oração, foi tentado pelo diabo. Qual é o nosso costume ao ser tentados pelo diabo hoje? Eu fui ensinado, vou dizer para você que eu sou batista há muito tempo, eu sempre fui batista. Então, nos meus tempos de guri, eu fui ensinado nesta casa que eu deveria usar uma palavra mágica. A Dorias vai lembrar porque eu Dorias desse tempo. E essa expressão era: está amarrado em nome de Jesus. Se o diabo viesse para mim, eu tinha que falar: está amarrado em nome de Jesus. Nós tínhamos na minha casa, na casa do meu pai, um adesivo dizendo: está amarrado todo mal em nome de Jesus. A gente não tinha crucifixo, mas a gente tinha: está amarrado todo mal em nome de Jesus, está entendendo? A gente não tinha um amuleto católico, a gente tinha um amuleto protestante, né? A gente tinha as relíquias protestantes. Qual foi a postura de Jesus quando foi tentado pelo diabo? Será que Jesus disse para o diabo: está amarrado todo mal em meu nome? Arreda-te daqui, Satanás. Sai de reta. Olha o que Jesus, o Filho de Deus, santo, imaculado, sem ruga, sem mancha, sem pecado, depois de 40 dias de jejum, qual foi a forma que ele combateu o diabo? Satanás chegou para ele, disse para ele assim: o diabo tentou Jesus sugerindo: já que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu: as Escrituras nos dizem que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio 8:3. Então o diabo voltou para ele e disse: o diabo levou ele ao alto do monte, ao alto da cidade santa, e disse assim: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para que te protejam de todos os caminhos. Eles o apoiarão com suas mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Satanás citou o Salmo 91 para Jesus. Satanás é ousado, ele foi falar do Salmo para Jesus. Lembra do Crônicas de Nárnia? Quando a bruxa foi falar para o leão de um texto bíblico, ele falou assim: não cite a magia profunda para mim, porque eu estava lá quando ela foi escrita. Satanás foi ousado de querer citar para Jesus um texto que Jesus estava lá quando ele foi dito. O que Jesus diz para ele? Jesus explicou: porém, as Escrituras também dizem: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 6,16. A seguir, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas. E ele disse: eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. Jesus disse: saia daqui, Satanás. As Escrituras ordenam: adore somente o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Observe que a tolerância de Cristo para a idolatria é zero, né? A tolerância de Deus para a idolatria é zero. A gente lê todos os textos do Antigo Testamento de batalhas. Toda vez que havia idolatria, Deus mandava matar todo mundo. Não sobrava ninguém, nem criança, nem adulto, nem mulher, ninguém. Matava todo mundo. Deus não tolera idolatria. E Jesus estava tendo um diálogo razoável com Satanás. E esse diálogo veio para sempre. Poderia vir até os dias de hoje, citando versículo, 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 versículo. Satanás apelou para a idolatria: se você me adorar, eu vou te dar tudo. Saia daqui, porque só ao Deus, só ao meu Deus adorarei. Jesus utilizou a palavra dele, a palavra de Deus, para combater as obras do diabo. Por que será que a gente imagina que repreendendo o diabo alguma coisa vai acontecer? Por que será que a gente imagina que quando Satanás tentar a gente para atrair nossa mulher, a gente vai falar: está repreendido todo mal em nome de Jesus, e a tentação e o desejo sexual vai sumir da nossa vida? Por que a gente acha, por que aquela pessoa que tem dependência de álcool acha que ele vai olhar para o copo e vai falar: está repreendido esse mal em nome de Jesus, e a vontade de tomar aquela cachaça vai sumir dele? O que nos dá poder para resistir ao diabo é a palavra de Deus. Quando você sai daqui pela BR e vai viajar para qualquer lugar, você vai ter uma placa escrita assim: quando a tentação vier, cite a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá poder para vencer o diabo. É a palavra de Deus que nos dá poder para combater as hostes das trevas. É ela que nos capacita para lutar diariamente a nossa luta. Entende que a batalha espiritual é aquela que acontece no campo da nossa mente? É Satanás sugerindo coisas. O texto que nós lemos aqui inicia-se assim pelo primeiro versículo: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Olha só, então o diabo tentou Jesus sugerindo. Olha que coisa diabólica. O que o diabo fez com Eva? O diabo sugeriu a Eva que não era bem assim que Deus tinha falado. Que Deus tinha dito aquilo porque se ela comesse, ela ia saber mais de Deus. E o diabo continua sugerindo coisas na nossa mente. A batalha espiritual que a gente tem não é uma guerra num campo de guerra.
acontece todo dia na nossa mente. É o diabo sugerindo coisas na nossa mente, sugerindo inadequações com a palavra de Deus na nossa mente. E se a gente não tiver uma sólida base nas Escrituras, se a gente não souber o que está escrito nessa Escritura, a gente não vai conseguir lutar contra ele. A gente vai sucumbir. A gente vai morrer gritando: o sangue de Jesus tem poder. Não deixa de ser verdade, mas não se aplica no caso da nossa batalha de mente. A gente precisa compreender que o Senhor Jesus nos deu o poder da sua palavra. E o poder está na sua palavra. E essa palavra é capaz, é suficiente e ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o único instrumento vivo capaz de transformar um homem violento, espancador de mulheres, em um marido fiel, cuidadoso, atencioso e amoroso. A palavra de Deus é capaz de fazer isso, e só ela. Não existe terapia, psicologia, não existe ninguém, nenhum homem que consiga fazer isso. Pena de cadeia não faz isso. Apenas a palavra de Deus é capaz de transformar homens assim. Apenas a palavra de Deus é capaz de transformar uma mulher adulta em uma mulher fiel, uma mãe agressora em uma mãe amorosa. Apenas a palavra de Deus é capaz de curar aquelas doenças mais profundas da nossa alma. Sabe aquela doença daquela mulher que, quando era jovem, cometeu um aborto? Ela não pensava nada, ela não tinha elucidação de sua mente, mas ela voluntariamente cometeu um aborto. Mas quando ela se torna adulta, aquilo começa a matar ela por dentro. Aquilo começa a tirar suas forças, começa a secar, começa a sucumbir. Não existe terapia, não existe constelações familiares, não existe regressão capaz de curar, cauterizar essa ferida. Apenas a palavra de Deus é capaz de fazer isso. A gente precisa crer que a palavra de Deus é poderosa, porque ela afirma ser poderosa. O problema é que a gente, às vezes, não é a falta do nosso conhecimento dela, às vezes é a falta de fé no que ela diz. Às vezes a gente não tem a ousadia de confiar naquilo que o Senhor disse que faria. Às vezes a gente não crê nisso. Somente a palavra de Deus é capaz de transformar aquele filho rebelde no filho amoroso. Só a palavra de Deus proclamada e pregada é capaz de fazer tudo isso. Então essas são as razões pelas quais nós devemos crer que somente as Escrituras provêm para nós o caminho da salvação e o caminho até Cristo. Só a Escritura, ou somente as Escrituras, podemos pensar que é um grito pelo retorno a um evangelho saudável, a um evangelho que transforma vidas para todo sempre. Quando eu digo para todo sempre, porque somente as Escrituras são capazes de tirar pessoas como você e eu da escravidão eterna a qual nós estávamos destinados e nos levar ao reino de salvação de Cristo. Somente as Escrituras é capaz de dar salvação ao homem. Ninguém mais é capaz. As indulgências não dão salvação, as penitências não levam à salvação. Somente o Evangelho de Cristo, através o Evangelho de Cristo proclamado pelas suas Escrituras, são capazes de nos levar à salvação de Cristo. Essa que vai durar para toda a eternidade. Esse é o maior milagre do poder de Deus. Não é curar uma pessoa de uma doença hoje e morrer amanhã. Se quer fazer crescer um membro de uma pessoa que foi amputada, isso é maravilhoso. Mas essa pessoa vai morrer, esse membro vai secar e vai virar terra novamente. Agora, a salvação da alma do perdido é a maior expressão do poder de Deus. Porque uma vez que essa pessoa foi salva pelo poder de Deus, ela foi colocada nas mãos de Cristo. E de acordo com o Evangelho de João, as mãos de Cristo estão debaixo das mãos de Deus. E ninguém que está sobre as mãos de Cristo é capaz de ser tirado dessas mãos. Significa que a salvação que Deus concedeu a você e a mim é irrevogável. Ninguém pode tirar de nós. O diabo não pode tirar de nós. Os nossos inimigos não podem nos tirar. O nosso corpo pode ser morto, mas a nossa alma está salva em Cristo. Para todo sempre. É a maior expressão do poder de Deus. Então confiemos só na Escritura. As Escrituras são suficientes para garantir a nossa real relação de amor com o nosso Pai, que é o nosso Senhor Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus. Nós colocamos nessa noite diante do Senhor, diante de tudo que foi falado, e a nossa postura, Senhor, é de gratidão no coração, pela certeza e pela forma maravilhosa do que o Senhor deixou à nossa disposição, que é a palavra de Deus. Mas há também, Senhor, parte de nós que se levanta nessa noite aqui envergonhado de usá-la tão pouco, de recorrer a ela tão pouco, Senhor, de procurar, Deus, às vezes atalhos, de comprar, Deus, conceitos e verdades como se estivessem extraídos das Escrituras e sequer parar para conferir. Nós ouvimos aqui de homens que deram a vida para que essa palavra chegasse hoje em português.
chegasse hoje às nossas mãos, Senhor. Estivesse hoje diante de nós e a gente pudesse parar um momento do nosso dia e ler e compreender aquilo que está escrito. Senhor Deus, o Senhor diz que o Evangelho é o poder, não apenas para fazer acessível, mas para fazer entendido. Muda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Jesus. Senhor, levanta em nós aqui indivíduos que amem a Tua Palavra, que se dediquem a ela. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja que ame a Tua Palavra, que se dedique a ela, Senhor. Senhor, corrija-nos como indivíduos, corrija-nos como igreja, a toda e qualquer sombra de desvio da Tua Palavra. Senhor, enche o nosso coração do temor de Deus para abrir a nossa boca cada noite aqui e promulgar e ensinar a Tua Palavra. Senhor, que nós cantemos a Tua Palavra com temor, que nós preguemos a Tua Palavra com temor, que nós compartilhemos a Tua Palavra com temor e tremor, Deus, diariamente. Cativa o nosso coração, captura o nosso coração, Senhor. E que ao sair daqui hoje à noite, o Senhor comece a nos ajudar a ter fome e sede da Tua Palavra. E que isso seja uma constante em nós, Deus. Que tudo que a gente aprenda e ouça, a gente meça e confira e confie pela Palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém.